você visita uma fábrica, eu costumo entrar no banheiro. Se o banheiro estiver sujo, tanto o banheiro dos chamados horistas como dos mensalistas, eu começo a duvidar da qualidade. Porque se nem a limpeza do banheiro eles conseguem manter, como é que eu posso acreditar que tem qualidade nos produtos? Mais detalhes dessa entrevista sobre qualidade e produtividade você acompanha no Jornal da CBN deste sábado. Adulto Barbeiro, 8h05. Hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito de qualidade, de conceito de qualidade, com a participação do engenheiro Hiroaki Kokudai, que é consultor de qualidade e produtividade, está aqui na ponta da linha da CBN. Eu já gostaria, então, de agradecer ao Hiroaki pela sua participação aqui conosco. Hiroaki, inicialmente eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte o que é exatamente esse conceito de a filosofia dos 5S. Ok, bom dia Heródoto e aos ouvintes da CBN. A filosofia do 5S é uma espécie de também uma maneira de pensar muito aplicada nas empresas de produtos, serviços e mesmo no comércio. E começou no Japão após guerra, por volta de 1950, quando as cidades e as indústrias japonesas ainda sofriam as consequências da Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, mesmo no Japão havia pobreza, favela, racionamento de alimentos, mendigos e bandidos nas ruas. Mas o japonês, com muito orgulhoso de sua consciência nacional, exigia reconstruir o país, né? E uma das principais ferramentas foi essa implantação do 5S, que são 5 palavras em japonês, todas começando com a letra S em japonês, claro, e que nos Estados Unidos era conhecido e ainda é conhecido no Brasil como housekeeping, quer dizer, manter a casa limpa. É uma filosofia que chega a ser doméstica, de tão simples que ela é. E muitas consultorias têm dado resultados muito bons nas indústrias, ajudando a qualidade e a produtividade, diminuindo desperdícios, melhorando os custos e tornando os produtos e serviços cada vez mais competitivos. Agora, Hiroaki, que a gente precisa. Nesse primeiro S, que seria, portanto, de jogar tudo fora, isso. Arrumar o local de trabalho, no que arrumar o local de trabalho contribui para melhorar a qualidade? Imagine um operador de máquina que precisa trocar uma ferramenta e ele não acha a ferramenta. Eu conheci uma empresa aqui no ABC que recebeu um pedido de uma peça de plástico e sabia que o molde já estava feito. O pedido demorou 2, 3 anos para aparecer novamente. E por incrível que pareça, eles não acharam e tiveram que refazer tudo de novo. Isso naturalmente é perda de dinheiro e perde a competitividade. Estando tudo arrumado, quando você, primeiro, eliminando tudo que não precisa do local de trabalho, perto de onde se trabalha, e colocando depois organizadamente, que é o segundo S, você consegue achar qualquer coisa rapidamente. Imagine pastas suspensas, arquivos tipo AZ, ferramentas e mesmo arquivos dentro do computador, no Winchester, no Drive C normalmente, né? Se as pessoas não deixam todos organizados, cada arquivo numa pastinha, as pessoas demoram para achar. Isso melhora a produtividade, a qualidade também, porque você consegue atender mais rápido, porque uma das coisas da qualidade não é só a qualidade intrínseca do produto, mas também o prazo de entrega. Entendo. Bem, isso é muito importante. Tá, eu vou te perguntar mais um S daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu quero apenas dizer que eu estou conversando aqui com o engenheiro Hiroaki Kokudai, que está falando para a gente a respeito de qualidade. A entrevista está no cbn.com.br. Eu vou fazer o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais detalhes a respeito dessa questão da qualidade. 8h08. O nosso tema aqui é qualidade, desenvolvimento da qualidade da produtividade. O nosso convidado é o consultor Hiroaki Kokudai, que é engenheiro especialista em qualidade e produtividade. Hiroaki, agora há pouco você falava da organização do trabalho, né, o que facilitaria, portanto, o aumento da produtividade. O terceiro S da palavra japonesa é a palavra seiso, que significa limpeza. E você me diz aqui que é o começo da qualidade. Qual é a relação que existe entre a limpeza e a qualidade? Não é só num restaurante, desculpa, que a gente exige que haja limpeza. Se você vai num restaurante, por mais limpo que esteja por fora, mas se você vê uma barata andando pelas suas pernas, com certeza você vai duvidar da qualidade da comida.
Isso num serviço de alimentação. Mas imagina também numa fábrica suja e desorganizada. A primeira vez que você visita uma fábrica, eu costumo entrar no banheiro. Se o banheiro estiver sujo, tanto o banheiro dos chamados horistas como dos mensalistas, eu começo a duvidar da qualidade. Porque se nem a limpeza do banheiro eles conseguem manter, como é que eu posso acreditar que tem qualidade nos produtos? Você quer dizer que então a produtividade e a qualidade em uma fábrica, seja de qualquer produto, começa pela limpeza do banheiro? Exatamente. Um dos gurus da qualidade, que não me lembro qual é, há muitos anos atrás, estava visitando uma empresa no Japão ou nos Estados Unidos e, junto com o presidente, rodaram toda a fábrica. Depois, numa sala, o presidente da empresa perguntou para esse consultor, para esse guru da qualidade: o que eu faço, como é que eu começo qualidade na minha empresa? A fábrica estava tão suja que o consultor teve que dizer: comece com uma vassoura. Realmente, existe um caso de uma empresa que fabricava produtos de móveis, e o presidente me disse na sala: olha, a fábrica lá está tão suja. Hiroaki, vamos descer lá embaixo? Porque eu quero exigir que, na sua frente, que eles limpem a fábrica. Eu desci e ele pegou uma garota que estava costurando umas peças e deu uma bruta bronca na garota. E a coitada da garota pegou 2 vassouras, porque as vassouras estavam com tão poucos pelos que tinha que combinar 2 para poder varrer. Aí eu tinha que dizer pro presidente, né, por favor, compra uma vassoura. Uma vassoura é barata. Quer dizer, você tem que exigir limpeza, mas, por outro lado, tem que fornecer os meios, né? Quer dizer, é como se eu visitasse, por exemplo, uma marcenaria onde não tivesse nenhuma serragem caída no chão? Exatamente. É difícil numa marcenaria conseguir isso, mas no próximo assunto, que é o Kaizen, que é muito ligado com o 5S, eu digo que numa empresa em Guarulhos, uma grande indústria farmacêutica, quando visitei lá durante uma consultoria, uma parte de mexer com madeiras, eu fiquei assustado porque tinha tanta serragem, mas eu lancei um desafio para o operador da máquina, né, que procurasse uma maneira de manter aquilo, desculpa, limpo. Seria como manter uma oficina mecânica sem graxa? Isso. Existem muitas oficinas mecânicas de transportadoras que, na hora que cai uma graxa no chão, um óleo no chão, imediatamente o mecânico pega uma estopa e limpa. Quer dizer, limpeza, quando a primeira impressão que se dá numa empresa é muito importante para um fornecedor, para um cliente e para os próprios funcionários, né? Ok, vou fazer mais uma entrevista, mais um intervalo aqui nessa entrevista com o nosso convidado, que é o Hiroaki Kokudai, especialista na consultoria de qualidade e produtividade. A entrevista está no site cbn.com.br, a gente volta em instantes. Doutor Barbeiro. Bom, hoje eu estou conversando aqui com o consultor em qualidade e produtividade, que é o engenheiro Hiroaki Kokudai, conversando conosco a respeito de qualidade e produtividade. Hiroaki, o quarto S da palavra japonesa, que seria o seiketsu, gostaria que você explicasse por que é que você tem que repetir sempre aquelas 3 primeiras atividades que você explicou para a gente nessa entrevista. Porque qualidade tem que ser algo contínuo. Assim como a ISO 9000, a cada 6 meses, a cada 12 meses, faz uma auditoria de manutenção para se assegurar que realmente a qualidade está sendo mantida, o 5S prega que periodicamente, semanalmente, mensalmente, você comece a refazer esses 3 primeiros S, que é retirar tudo que não precisa do local, organizar tudo que ficou para achar rapidamente qualquer objeto ou qualquer arquivo, e a limpeza. Porque assim como o hábito de higiene, escovar os dentes, tomar o banho, com o tempo as coisas começam a acumular de novo, né? Isso a gente vê na própria casa da gente, a bagunça vai aumentando. Então, periodicamente, se recomenda fazer isso, fazer checklist, fazer visitas de auditoria. Seria bom que o presidente mesmo fizesse aquele passeio pela fábrica, olhando cada detalhe. Pode ser até um toco de cigarro fora do lixo, pode ser uma peça que caiu. Tudo, nos mínimos detalhes, deve ser observado. Agora, por que esse item que os japoneses chamam de shitsuke, que seria o 5º S, é o mais difícil de ser aplicado? Porque ele implica em mudança de atitude, de comportamento das pessoas. Se as pessoas no carro jogam lixo pela janela,
Se a pessoa vai passear com o seu cachorrinho e permite que o cachorro faça aqueles dejetos na calçada e não recolhe, ou quando uma pessoa não segue as instruções da própria ISO 9000, que é obrigatório, quando não cai a ficha para ele, dificilmente esses 5S podem perdurar. Então, o quinto S, que é o Shitsuke, é o mais difícil, mas é o mais básico também. Significa educação, respeito ao próximo, ao cliente, ao funcionário, ao colega, à sociedade, etc. É o mais difícil porque é comportamento, depende muito da cultura de um país, do caráter de uma pessoa às vezes, né? Entendo. Quer dizer que isto, portanto, é o ponto, vamos dizer, primordial do caso, porque depende de uma mudança de atitude das pessoas se porventura elas não estão seguindo esses preceitos que você estabeleceu. Exatamente. Para não chegar no exagero, como aqui, eu moro aqui na região do ABC, existem várias lixeiras que a prefeitura colocou. Uma vez eu estava conversando com um camelô que estava pertinho dessa lixeira e ele pegou, chupou uma bala, coisa assim, jogou no chão. Eu falei, puxa, mas a lixeira está ali. Esqueci, desculpa. Quer dizer, eu procuro educar as pessoas. Aqui perto aqui de Diadema, eu passo sempre por baixo da Imigrantes e tem um congestionamentozinho ali. Ali tem umas pessoas vendendo bala. Eu fiz um trato com eles. Eu só compro bala se a área que ele está usando estiver completamente limpa. Como ele nunca sabe a hora que eu vou passar, a tendência é que eu estou educando eles. É um trabalho difícil, mas o 5S prega que se a gente fizer o 5S na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no Brasil, a gente consegue melhorar o país. E simbolicamente, o SEIRI é jogar fora tudo que é ruim ou inútil. Podemos começar até com os políticos que estão lá em vários níveis do governo, né? Ok. Hiroaki, eu tenho mais uma pergunta a fazer a você em relação ao Kaizen, mas você vai explicar isso aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu estou conversando aqui com o engenheiro Hiroaki Kokudai, falando conosco a respeito de qualidade e produtividade. A entrevista está no nosso site, que é o cbn.com.br, e nós voltamos com essa entrevista já depois do intervalo. Bem, eu estou conversando hoje com o engenheiro Hiroaki Kokudai, que é consultor de qualidade e produtividade, está conversando um pouco conosco a respeito desse assunto. Bem, Hiroaki, agora eu gostaria então que você explicasse, depois dos 5S que você nos explicou ao longo dessa entrevista, que você falasse um pouco agora a respeito da palavra Kaizen. O que significa exatamente em japonês a palavra Kaizen? Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. Ela, na verdade, é composta por 2 ideogramas chineses, que são também japoneses, que significa mudar para o belo, bonito, perfeito. Baseia-se no princípio de que tudo pode ser melhorado, por mínimo que seja, nada está perfeito. Junto com o 5S, ele tem mudado muitas empresas. Eu dou consultoria, por exemplo, numa empresa em São José dos Campos, a Bidim. Ela é uma fábrica que pertencia ao Grupo Rodia e somente com 50 empregados na fábrica, nós conseguimos a cada ano elaborar e executar, que é importante, mais de 500 sugestões dadas pelos próprios empregados. E é muito interessante que a presidência, a gerência, todos dão apoio, o que às vezes não é comum, porque às vezes o gerente, o supervisor, fica até chateado, porque como é que pode um operador de máquina, que não chega a ser analfabeto, mas com pouco cursos e formações, consegue dar ideias tão boas. O brasileiro é muito criativo, viu, Heródoto? Eu sou descendente de japoneses, mas eu amo esse país, eu quero que esse país se torne um dos primeiros do mundo, e a gente nota que os países do primeiro mundo, do chamado primeiro mundo, se tornaram assim porque são organizados e limpos, e que respeitam o próximo. Agora, a gente poderia dizer que a empresa, seja lá qual for, que não aproveita essas ideias dos seus funcionários, está jogando dinheiro fora? Exatamente, Heródoto, você acertou. Eu costumo dizer que esses empresários são cegos. Ou por orgulho, ou por algum outro motivo. Ou às vezes preconceito, não? Preconceito também, achar que, entre aspas, peão é burro, né? E não é. O cérebro deles e o nosso é igualzinho. O software que precisa ser melhorado só. Mas eu acho que as empresas que não aplicam essas ferramentas simples para melhorar a produtividade, a qualidade e conseguir avançar nesse mercado mundial tão difícil, estão perdendo dinheiro.
E eu também me coloco à disposição de escolas, porque eu acho que o 5S deve ser começado desde a escola primária. No Japão, quando ela entrou, ela foi ensinada nas escolas através de rádio, depois por televisão, por revistas. Existem muitos consultores no Brasil muito bons, existem gibis sobre 5S. Eu acho que é uma revolução que nós precisamos lentamente fazer. Felizmente, as indústrias estão aplicando, porque uma das exigências da ISO 9000 é que o local de trabalho seja adequado. E a palavra adequado é muito geral e, dependendo do auditor, se estiver sujo e bagunçado, ele vai achar que não tem qualidade. Quer dizer que, portanto, essa questão da melhoria da qualidade, da produtividade, não está circunscrita à empresa, mas sim a toda a sociedade. A toda a sociedade. Se eu na rua hoje, quando for passear com meu cachorro, levar um papelzinho, recolher o cocôzinho dele na calçada, já estou fazendo 5S. Quando eu faço isso, às vezes as pessoas se espantam e dizem, puxa, você faz isso? Eu acho isso normal. Tá certo que há municípios que existem multas, né? Em Nova York são $100 quase, até no Brasil deve ter multas. Em algumas cidades tem multas também, mas eu creio que são pequenas. E eu me coloco à disposição de escolas, associações, para fazer uma palestra gratuita, que demora 2h30 mais ou menos, sobre esse tema, viu? Em Grande São Paulo. Entendo. Posso dar meu e-mail? Pode. Hirokoki, eu vou soletrar, HIROKOK@uol.com.br. Eu acho que essa revolução de qualidade deve começar nas escolas. Quando um pai vê no supermercado, ele pega um iogurte e toma sem pagar, nós falamos que ele está contra o 5S, que é a disciplina. Na verdade, os novos 5S, que foi trazido no Brasil pelo professor Kenji Nakata, eu vou dar o site dele depois, fala que a 5S, que antigamente era chamado de disciplina, hoje mudou para autodisciplina. Quer dizer, a própria pessoa, sem ninguém estar fiscalizando, ele mesmo conclui que não é bom sujar, não é bom comer as coisas sem pagar, não é bom ele emprestar um objeto sem devolver. Qual é o site, então, do professor Nakata? O professor Nakata, que é um consultor japonês, que o Instituto de Engenharia e o IPT, vários anos atrás, trouxe para o Brasil, tem um site muito interessante que está em português e também em japonês. É www.nakatakenji, tudo com K, Nakata com K e Kenji com K, nakatakenji.net, www.nakatakenji.net. Ok. Existem outros vários sites. Quando você clica no site de busca Kaizen ou 5S, aparece um monte de literatura muito interessante. Tá certo. Eu quero agradecer então a gentileza aqui do consultor de qualidade e produtividade, Hiroaki Kokudai, conversando um pouco conosco aqui a respeito da melhoria da qualidade, baseado, portanto, no conceito 5S e também do Kaizen, né? E mostrando que esse conceito de qualidade e produtividade não está só restrito ao mundo empresarial, mas o mundo empresarial é que está mergulhado no mundo social, onde essas transformações todas precisam acontecer. Toda a entrevista do Hiroaki Kokudai está no nosso site na internet, que é o cbn.com.br.